Existem várias escolas, não só de filosofia, de arte, tecnologia e diversas áreas do saber, que um cristão pode ser um estudante de cursos livres. Mas pensando na filosofia, que é a minha área de atuação, como é que é a postura de um cristão nesses espaços? Bem, é claro que existe verdadeira possibilidade da gente aprender com pessoas que não são cristãs? É possível. Na teologia reformada a gente chama isso de graça comum. Deus, na sua infinita misericórdia, derrama, como diz o Senhor Jesus, a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos, o sol nasce sobre todo mundo. E isso é chamado graça comum, ou seja, como que Deus, apesar da queda do ser humano no pecado, abençoa ainda pessoas. E uma das formas dessa bênção é justamente o conhecimento. É por isso que a gente aprende com não cristãos. Quando a gente lê um bom livro de filosofia, um bom livro de direito, de história, de biologia. Agora, sabendo disso, isso nos permite aproveitar o que essas escolas têm a nos oferecer. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, que é o outro lado da moeda doutrinária, que a teologia reformada chama de antítese, que é o abismo que existe entre o coração de um regenerado e o coração de um não cristão, é que os produtos intelectuais de um não cristão sempre vão ser afetados pelo seu coração não regenerado. Ou seja, alguém que é crente de verdade, que o Espírito Santo regenerou seu coração, ele vai pensar, querer, sentir de uma outra forma que um não cristão faz. E isso precisa estar claro para nós quando nós formos nos submeter aos ensinos de uma escola. A gente tem que ter clareza de entender que quem está nos ensinando não tem os mesmos compromissos com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus e que isso compromete de alguma forma o conteúdo que ele está nos ensinando, conteúdo filosófico nesse caso. Então, como que a gente percebe essas coisas? A gente percebe porque se uma pessoa não adora o Deus verdadeiro, necessariamente ele vai adorar um Deus falso. O coração do homem não consegue ficar sem adorar uma divindade. O apóstolo Paulo ensinou isso lá em Romanos, dizendo que nós trocamos o Criador pela criatura. Então é muito comum nessas escolas filosóficas, artísticas, existir alguma área da criação de Deus que é adorada. Isso pode ser a história, é por isso que surgem os historicistas. Pode ser a natureza, por isso que surgem os naturalistas e assim por diante. Então, quando a gente entra numa escola filosófica, artística, para aprender mais, e a gente percebe que tem uma ênfase meio desequilibrada em algum aspecto da realidade, a gente começa a perceber aonde que está o coração daqueles professores. E aí a gente tem condições também de aproveitar o que ele pode nos ensinar e reconhecer até onde a gente não pode caminhar junto com aquele professor. Respeitosamente, entendendo os limites dele e, se nós tivermos a oportunidade, não também esvaindo da nossa responsabilidade de pregar o evangelho para aquela pessoa. Mostrar para ele como que ele, por exemplo, pode valorizar a natureza como um naturalista, mas ele está valorizando demais, ele está adorando, ele está deificando a natureza. E a gente fala para ele que ele não vai encontrar as respostas que ele pretende para a vida dele na natureza. Existe um outro caminho muito maior, muito melhor, que leva em conta a natureza, porque é parte da boa criação de Deus, mas não encontra ali todas as suas respostas. E aí, então, a gente consegue apresentar o evangelho de uma forma inteligente, criativa nesses ambientes que precisam de cristãos ali. Os cristãos não podem se colocar numa bolha e não fazer parte de escolas de inglês, escolas de filosofia, de arte, de tecnologia. Nós temos que ocupar esses espaços com criatividade, com inteligência, mas a gente tem que fazer isso conscientes da graça comum de Deus, mas também da antítese que o Espírito Santo produz no nosso coração.